Eu queria ler a palavra com vocês, Isaías capítulo 61, versículo 1 a 4. Eu quero pedir que você preste atenção, porque eu creio num Deus que torna sonhos em realidade. Você crê nisso? Eu quero te explicar hoje como nós podemos transformar sonhos em realizações no Senhor. Se você trouxe Bíblia, Isaías 61, versículo 1 a 4. Eu tenho o desafio de apresentar 6 pontos em pouco tempo, porque eu quero que você saia equipado daqui. Você vai ouvir? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boa notícia aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Ontem à noite eu pedi para o Beni, para a Sil, para a Nina orarem por mim. Eu estava preparando a mensagem e tinha chegado de viagem, cansado, e eu falei: olha, amanhã é o dia da visão. Nós vamos compartilhar sonhos de fé com a igreja, e eu quero que vocês orem por mim. Todos oraram, a Sil, o Beni, a Nina, e então eu fiz como meu pai fazia. Peguei a Bíblia e entreguei para o Benício. Falei: filho, muitas vezes Deus falou com o pai através da Bíblia. O meu pai entregava a Bíblia nas minhas mãos, nós orávamos e Deus falava. Eu quero te entregar a Bíblia, você vai orar. O Beni está aqui, ó, não é, Beni? Você vai orar e Deus vai falar com a gente. E aí o Beni pegou a Bíblia, orou e caiu nesse texto, Isaías 61. Nós estamos começando o ano eclesiástico da igreja. Uma nova eleição veio, uma nova diretoria. Por isso estamos compartilhando o alvo de fé. Quando eu li o texto, o que me chamou a atenção foi o título: o ano da bondade de Deus. Você pode repetir comigo? O ano da bondade de Deus. Eu falei: filho, Deus está falando com a gente. Sabe, eu creio que de diferentes formas vamos nos tornar alvos da bondade de Deus. A sua casa, os seus filhos, este lugar, a nossa igreja vai experimentar coisas maiores. Deus vai derramar favor sobre nós. Quantos creem assim? Eu gosto do final do Salmo 23, quando ele diz: certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu gosto de pensar que a bondade e a fidelidade são pessoas, têm perna, têm braço, e elas andam atrás de nós. Eu lembro de ouvir uma história de pais que têm um filho especial aqui na igreja, e eles fizeram o caminho da escola vários dias com o menino, preparando para ir sozinho para o colégio. Até que chegou o dia dele ir sozinho. Então a mãe foi lá, deixou o filho dentro do ônibus e ele partiu. Mas o pai, ele já tinha entrado no ponto anterior do ônibus. E estava lá no banco de trás, olhando para ver se o menino estava bem. Sabe, por vezes Deus faz assim com a gente. Ele coloca sonhos, alvos de fé no nosso coração, mas a bondade e a fidelidade do Senhor nos segue. Como uma espécie de espião do bem, que vem com o farol apagado. Se olharmos atentamente, vamos perceber a presença de Deus, a sua bondade sempre esteve lá. Quando fazemos do Senhor o nosso pastor, o nosso guia, a bondade do Senhor bate na porta da nossa casa. Ela nos cumprimenta, ela nos abraça. Quantos desejam receber o cumprimento da bondade do Senhor? Ela te seguirá, aleluia. Hoje eu quero te explicar como trazer a bondade de Deus para casa, como trazer a bondade de Deus para os teus projetos,
como tornar alvos, sonhos de fé, em realizações no Senhor. A Bíblia vai nos falar nesse texto de alguns recursos que estão disponíveis para nós, recursos espirituais, que nos fazem, sim, tornarmos alvo desta bondade. O primeiro recurso que a palavra de Deus vai nos mostrar, eu compartilhei pela manhã, é visão espiritual. Visão. O livro de Isaías é um livro de revelações. Você vai ver Isaías de diferentes formas apresentando uma visão espiritual ao povo de Deus. Aqui nesse texto especial que lemos, a Bíblia nos apresenta duas visões: carvalhos de justiça, reparadores de estradas e de muros. Do que ele está falando? O profeta Isaías tinha falado a respeito do juízo de Deus, que ele viria, porque o povo havia pecado. Mas ele também vai falar que Deus iria o sustentar, que eles seriam como um carvalho. Carvalho é uma árvore forte, raízes fortes. Ela vive de 500 a 1000 anos. Um carvalho, ele resiste a tempestades fortes. Eles iriam passar pelo exílio, mas o Senhor os sustentaria. A visão apontava que eles voltariam para casa e restaurariam muros e cidades. Visão de Deus compartilhada. Quantos querem trazer bondade de Deus para casa? Eu creio. Deus vai abrir teus olhos espirituais. Ele pode nos dar perspectivas novas que não temos das coisas. E quando seguimos a visão do alto, Deus faz algo maior. Eu falei hoje de manhã. Quero repetir. Estamos vivendo tempos difíceis no país. Eu creio que muitas coisas têm acontecido e não vão bem, porque o juízo de Deus, sim, veio sobre nós, por causa dos nossos pecados enquanto nação. Aí nessa semana, eu estava lendo o jornal, e o título de uma matéria na Gazeta do Povo era: Moraes derruba nova norma do Conselho Federal de Medicina, que impedia de matar bebês de 5 a 9 meses de gestação. Aconteceu. Uma liminar. Uma injeção letal e dolorosa. Nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar. Recebi um documento da Ana Júlia. A Edna me encaminhou. A Ana Júlia é um organismo de juristas e advogados cristãos que lutam em prol da liberdade religiosa. E a matéria era sobre os banheiros unissex. Uma pessoa que entrou no shopping, num banheiro, dizendo que deveria entrar em determinado banheiro, foi impedido. Um homem querendo entrar no banheiro das mulheres. E o pessoal entrou com uma ação. E agora, vai ser julgado no final do mês. Se passar, toda e qualquer instituição, inclusive as igrejas, vão ter que ter banheiros unissex. Eu já disse, posso ser preso, mas isso aqui não acontece nessa igreja de jeito nenhum. O que está acontecendo? Plano Nacional de Educação. Acabar com o homeschooling. Tirar a autonomia das escolas confessionais. Ensinar linguagem neutra para os nossos filhos na escola. Isso não vai acontecer nesta terra em nome de Jesus. Eu creio, dia 28, Deus me deu uma visão. E ela foi confirmada numa reunião de pastores, quando Paulo e Davi estávamos juntos, fazendo gerar no Espírito. Eu coloquei uma música e pedi para que eles anotassem o que Deus falava. E o Paulinho descreveu uma visão. Pessoas de joelho na frente do Palácio do Governo, a mesma visão que eu tinha tido alguns meses antes. Nós vamos para a rua no dia 28. Vamos sair em jejum e oração. Eu estou convocando os pastores desta cidade todos. E um grande ajuntamento vai acontecer na frente do Palácio do Governo, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos clamar. Deus vai sarar o Brasil.
Deus vai sarar o Rio Grande do Sul. Deus vai sarar o Nordeste, Deus vai sarar o Rio de Janeiro, Deus vai sarar essa terra. O sangue do Cordeiro de Deus vai lavar de norte a sul, de leste a oeste, essa terra abençoada. Nós vamos confessar pecados, vamos orar. Visão de Deus. Quantos querem trazer a bondade para casa? Quantos querem levar a bondade para o trabalho? Peçam que Deus lhes dê visão. Segundo recurso, compartilhei aqui também, hoje pela manhã. Segundo recurso que traz as bênçãos de Deus para a nossa vida é o Espírito do Senhor. E o texto vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Como um cobertor, podemos nos cobrir com a presença de Deus. Sim, podemos trazê-la. Quando fazemos isso, como a nuvem que protegia o povo no deserto, somos cobertos pelo cuidado de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre a minha casa. O Espírito do Senhor está sobre os meus filhos. O Espírito do Senhor está sobre esta igreja. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. O Espírito do Senhor. Quando nos cobrimos com a presença, sim, Deus faz coisas extraordinárias. Pastor, o que representa se cobrir com a presença? Consagrar. Literalmente, consagrar o teu trabalho, o lugar onde você estuda, o que você faz, os seus planos, os seus projetos ao Senhor. Eu compartilhei hoje de manhã a história do pastor Cícero. Eu fui pregar numa empresa essa semana e ele contou que ele tinha assumido um negócio. Fez uma sociedade com outro irmão. E eles resolveram fazer a sala da presidência e consagrá-la a Jesus. O presidente dessa empresa é Jesus. E ele estava orando se deveria fazer isso, junto com a sua esposa. E Deus lhe deu um texto, em Provérbios 27, no versículo 7. A alma farta pisa favos de mel. Foi esse o texto que Deus lhes deu. Ele entendeu então que era para fazer a sala. Construíram a sala, mas ele começou de trás para frente. Normalmente a gente deixa para fazer o piso no final. Você que já trabalhou com reforma sabe que se você deixar para fazer o piso primeiro, você mexe na parede, cai tinta, alguma coisa, estraga tudo. E ele estava tão empolgado com a sala que comprou um carpê caro, grosso, e pôs na sala do presidente. Quando eles começaram a mexer no ambiente, encontraram um enxame de abelhas. E sabe o que aconteceu? Tinha tanta abelha que começou a escorrer mel, gotas de mel no chão do escritório. Ele disse: Michel, eu nunca tirei, porque literalmente a palavra de Deus estava se cumprindo sobre as nossas vidas. Nós pisamos favos de mel, prosperamos, porque aquele lugar havia sido consagrado ao Senhor. Quantos querem trazer a bondade de Deus para casa? Levante as mãos, se cubram com a presença. Ei, levante as mãos, repita comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre o meu trabalho. O Espírito do Senhor está sobre a minha casa. Você vai pisar favos de mel. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Terceiro, quantos querem atrair a bondade de Deus para casa? Levante as mãos. Deus vai fazer maravilhas neste lugar. Terceiro recurso, unção. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Nós não somos capazes de fazer ou realizar os propósitos de Deus. Sabe por quê? Olha para mim. O propósito que Deus tem para a sua vida é maior do que você. É maior do que as suas capacidades. O propósito que Deus tem para essa igreja é muito maior do que as minhas competências, do que as competências destes pastores ou da liderança da nossa igreja. E aleluia por isso. Sabe o que Deus faz com a gente? Para nos ensinar a caminhar por fé, Ele compartilha o impossível. Fazer um estacionamento aqui, eu acho que vai custar uns 40 milhões. Nós não temos esse dinheiro.
Ah, mas o meu Deus, Ele tem todo o recurso. A Bíblia nos fala de unção. Unção. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, Ele nos dá capacitações especiais para cumprirmos o seu propósito. Sansão, força descomunal. Bezalel, um artista capaz de desenhar o tabernáculo. Davi, quando a unção veio sobre ele, o Senhor lhe deu fé e autoridade para liderar. A Bíblia diz que o Senhor se apossa de Davi unção, capacidades, capacitações para fazermos a obra de Deus. Quantos têm limitações aqui? Levante as mãos. Ah, que bom. Levante, apresente suas limitações ao Senhor. Você vai ver a glória de Deus. Sexta-feira, eu fui olhar o culto dos adolescentes. E eu fiquei impactado porque eu vi pregando um menino. O Davi Perdonsim, filho do Israel. Davi. Quando eu olhei, eu falei, o Davi está pregando. O Davi, alguns anos atrás, teve uma apresentação da escola. Israel contou para mim que ele era tão tímido, que ele foi fazer a apresentação ali na frente dos amigos. E ele teve uma crise de pânico. Ele saiu correndo do auditório. O Israel teve que socorrê-lo. Mas passado alguns meses, numa reunião de oração na escola, Deus visitou Davi. E ele foi tomado pelo Espírito Santo. E então ele pediu a palavra. E falou. E Deus fez algo na escola especial. Sexta-feira, eu vi aquele menino que tinha crise de pânico, aquele menino tímido, pregando para 4.000 adolescentes e mais de 1.000 entregaram a vida a Jesus. Ei, o nosso Deus é poderoso. Ele vai derramar unção sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os mais velhos, sobre os especiais. Eu creio num Deus que faz de meninos gigantes. Eu creio num Deus que sim faz da viúva pobre aquela que traz a melhor oferta. Eu creio num Deus que nas nossas limitações revela a sua glória. Você tem limitações? Hoje eu quero te apresentar a unção de Deus. Se você buscá-la, se você procurá-la, a bondade do Senhor vai alcançar a sua vida e a sua casa. Ele torna sonhos em realidades. Aleluia! Quem quer ser abençoado? Quarto recurso. As boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar o quê? Ah, vocês estão muito devagar. Acho que só eu que estou entusiasmado hoje. Porque o Espírito do Senhor nos ungiu para pregar o quê? Se tem algo que traz bênção, é quando estamos comprometidos com a missão de Deus. Olha, não é muito difícil de entender isso. Se o meu trabalho, se o que eu faço, se a minha vida está diretamente ligada à missão, ao propósito de Deus, não é óbvio que Ele vai me abençoar? Quantos querem ser abençoados aqui? Pregue o Evangelho. Eu não sei se você entende a figura daquele que entregava as boas novas. Quando tinha uma guerra, uma batalha, e o povo saía vitorioso, o comandante procurava alguém para levar o recado ao rei. E essa pessoa saía correndo com a notícia, as boas novas. Quando ele chegava e a notícia era boa, nós vencemos a batalha, ele ganhava inclusive uma recompensa do rei. A Bíblia vai usar essa ilustração para falar a respeito do Evangelho. O que o Evangelho representa? Jesus venceu a batalha contra a morte, Ele ressuscitou, e por causa do seu poder, as nossas vidas podem ser transformadas. E quando entendemos esse recado, e anunciamos, através do trabalho que fazemos, as bênçãos do Senhor alcançam as nossas vidas. Você quer que a bênção do Senhor alcance o teu negócio? Quantos desejos? Faz do teu negócio um lugar de proclamação do Evangelho. E você vai ver Deus te abençoando cada vez mais.
Essa semana eu tive o privilégio de sair com o Dr. William. O Dr. William é um médico aqui da nossa igreja, muito querido. E nós fomos tomar café juntos. E ele disse para mim: Michel, todos os dias eu ganho gente para Jesus. Eu vou para o consultório alegre porque lá é o meu lugar de missão. Essa semana aconteceu algo especial, Michel. Chegou uma senhora japonesa, junto com a sua filha. Eu tinha atendido a filha, estava doente, mas eu falei de Jesus para ela. Ela ficou tão impactada que ela trouxe a mãe para falar comigo. A senhora chegou e eu perguntei: qual é o seu problema? E ela olhou: você falou de Jesus para ela, né? Eu quero ouvir de Jesus também. E ele então começou a falar do perdão, que ela não precisava mais carregar as suas culpas, que o Senhor era com ela. E quando ele terminou de apresentar Jesus para aquela senhora japonesa de idade, aquela mulher começou a chorar. Ele então fez uma oração com ela e deu um abraço naquela mulher, porque dentro do seu consultório, aquela senhora entregou a vida para Jesus. E ele estava dizendo: Michel, quando eu saio para trabalhar, eu saio empolgado. Ei, em nome de Jesus, eu quero te desafiar. Nós vamos espalhar essa igreja por todos os cantos dessa cidade. Sabe como? Em cada escritório de trabalho, em cada lugar onde um homem e uma mulher de Deus serve, nós vamos anunciar o Evangelho. E a bondade de Deus vai nos acompanhar. Quantos querem fazer isso? Quinto. Eu estou pregando rápido, hein? Já está acabando. Se vocês quiserem, eu falo mais. Quinto recurso. Preste atenção. O ano aceitável do Senhor. A Bíblia fala o ano da bondade ou o ano aceitável. O que é isso? O que representava? Existia algo chamado ano do jubileu. No meio do povo de Israel, a cada 7 anos, eles não plantavam nada na terra para fazer a terra descansar. A cada 7 anos, eles perdoavam as dívidas. No somatório de 7 vezes 7, eles então liberavam os escravos, porque era o ano do jubileu, o ano da bondade de Deus. Agora preste atenção. Ele vai falar do ano da bondade e do dia da vingança do Senhor. O que isso representa? Na perspectiva da Bíblia neotestamentária, o ano da bondade tem a ver com o tempo da oportunidade. O tempo onde a graça de Deus ainda está operando em nosso favor. O que a Bíblia diz é que um dia, esse tempo, esse ano aceitável vai acabar. E então, vai vir o dia do Senhor, ou o julgamento final, o dia do juízo de Deus. Neste momento, nesta janela de oportunidade, Deus se faz acessível a nós, a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus como Senhor. Nós temos acesso à comunhão com Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Mas um dia essa janela vai ser fechada, e então não vai ter mais como. Ou você teve comunhão com Deus antes, ou não vai ter mais. O dia do Senhor virá. Sabe o que eu aprendo? Quantos querem a bênção de Deus? Respeitem o ano aceitável do Senhor. O tempo das oportunidades. O tempo em que a graça opera em nosso favor. Sabe, Deus tirou o povo de Israel do Egito e tinha uma terra prometida para eles. E a janela estava aberta. Mas eles tiveram medo. E ficaram andando em círculos muito tempo. Porque tiveram medo. Ei, em nome de Jesus, Deus está abrindo portas diante de nós neste tempo. Nós não podemos ter medo dos desafios. Deus vai abrir portas para você.
Deus vai abrir portas para essa igreja, como fez quando alugamos esse terreno. Nós não tínhamos dinheiro para fazer o centro de formação. Se perdêssemos a janela de oportunidade, não viveríamos propósitos de Deus. Preste atenção, uma janela está aberta para você. Ei, preste atenção, uma janela está aberta sobre esta igreja. É possível sentir. Hoje eu saí daqui emocionado, porque enquanto eu caminhava, eu sentia a presença de Deus de forma palpável. Eu sentia no meu corpo. Ele começou algo novo entre nós. Preste atenção, igreja. Se nós desprezarmos o ano aceitável do Senhor, vamos perder um despertamento. Quantos querem participar do mover de Deus? Ei, Deus abriu a porta, não tenha medo. Nós vamos construir o estacionamento, sim. Nós vamos ampliar os campos e espalhar essa igreja pelo mundo. Nós vamos conquistar lugares mais altos, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Uma janela de oportunidade está aberta. Não perca a oportunidade. Última lição, e eu vou terminar com ela. A Bíblia vai dizer: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Quantos querem atrair a bondade de Deus? Vistam as vestes do louvor. Eu quero que você fique de pé, o louvor já vai começar a tocar. Pastor, o que representa vestir as vestes do louvor? Olha aqui para mim. Preste atenção. Se tem algo que deixa a bondade de Deus na porta e não deixa ela entrar, são as nossas reclamações. A murmuração. Você já viu que muitas vezes reclamamos? Se você fizer uma análise sincera no dia de hoje, você vai perceber que talvez você já tenha murmurado algumas vezes. Eu lembro de um exercício que eu fiz num acampamento de jovens. Cada vez que alguém reclamava de algo, a gente tinha feito um adesivo escrito murmurei, e era para colocar na pessoa. E aí o desafio era ver se ia vir alguém sem adesivo para o culto. Só teve uma pessoa que veio sem. Foi a Thalita, ela passou a tarde dormindo. Não foi, estou brincando. Eu fiquei impressionado. Teve um jovem que chegou no culto e ele estava de adesivo da cabeça aos pés. Ele reclamava da comida, do chuveiro, de tudo. O povo de Israel perdeu as bênçãos do Senhor porque murmurava. A bondade de Deus estava ali. Deus estava derramando o pão do céu. Mas eles reclamavam porque queriam comer carne. Eles reclamavam da água de Moisés, reclamavam de tudo. E a murmuração muitas vezes deixou a bondade de Deus do lado de fora do arraial. Quantos querem trazer a bondade de Deus para dentro de casa? Quantos querem ver sonhos se transformando em realidade? Vista as vestes de louvor. Se você tiver um coração agradecido, se você tiver um coração, declara louvores em todo o tempo. Deus vai tirar as cinzas da sua cabeça hoje e vai te dar uma nova condição. Vestes de louvor ao invés de cinzas. Coroa, a coroa da vitória. Você vai chegar lá, adore, exalte. Tem um texto da Bíblia que eu amo. A Bíblia fala muito, 1 Pedro fala sobre não reclamarmos, 1 Coríntios fala de não nos queixarmos, mas tem um que fala de ser agradecido, que é 1 Timóteo 6, versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar.
piedade com contentamento. Piedoso é aquele que ora, que tem uma vida de devoção. Aquele que é agradecido ao Senhor, ele se torna alvo da bondade de Deus. Esses dias Deus fez algo tremendo na minha casa. Eu já estou casado há 12 anos. E depois de um certo tempo, móveis começam a quebrar, eletrodomésticos. Tem um tempo que você tem que dar uma reformada nas casas. E eu vi as coisas quebrando e comecei um dia a reclamar. E eu fui orar e Deus me chamou a atenção. Eu comecei a olhar para o lado, olhar para a minha sala. A mesa eu tinha ganhado, o sofá eu tinha ganhado. Uma irmã fez uma reforma na casa e me deu os móveis. Eu entrei na cozinha, a geladeira foi presente de casamento. E eu comecei a olhar a televisão também. E o móvel da sala também. Eu falei, Deus, o sofá está judiado, mas eu também ganhei. E então eu comecei a agradecer. Deus, obrigado pelo sofá. Deus, obrigado. Tá velho, mas foi o Senhor que me deu. Obrigado pela geladeira. Obrigado, Deus. Sabe o que aconteceu? Naquela semana eu ganhei um sofá novo. Porque a bondade de Deus é atraída quando louvamos no meio das tempestades. Eu creio numa igreja forte, uma igreja agradecida, uma igreja que celebra. Olha o banco que você está sentado. Olha, sim, quanta beleza neste lugar. Quantas pessoas doaram sua vida para que estivéssemos aqui. Quantos ministérios, quantas pessoas servindo. Se adorarmos, se agradecermos, se celebrarmos, a bondade de Deus não vai parar de cair. Como pão que cai do céu, ela vai cair sobre a sua casa. Vista as vestes de louvor. Eu quero te convidar a adorar a Deus enquanto passa por aflições. Eu quero te convidar hoje a exaltar o nome do Senhor, porque Ele vai fazer coisas maiores. Quantos querem ver sonhos se transformando em realidade? Nós vamos cantar essa última canção. E se você quer se apropriar desses recursos e colocá-los em prática, eu creio, Deus vai nos visitar de forma especial. Os pastores e diáconos vão vir aqui à frente. Nós preparamos imãs de geladeira para você colocar ali na sua casa o alvo de fé que você quer orar pela igreja, mas o alvo de fé que você tem para os seus. E se hoje Deus falou contigo, você está dizendo, eu quero me comprometer com essa visão. Eu quero levar a bondade de Deus para minha casa. Eu quero vestir as vestes de louvor. Eu quero respeitar as oportunidades. Eu quero sim buscar a unção de Deus. Eu quero a visão do alto. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas você vai sair daqui do seu lugar adorando a Deus, o exaltando e pedindo, Deus, derrama unção e graça. Eu quero pisar favos de mel. Deus, que a tua bondade venha sobre mim e sobre os meus. E enquanto você adora, você pega esse imã em oração e leva para sua casa. E eu creio, Deus vai fazer coisas maiores entre nós. Se você quer se comprometer com a visão dessa igreja, se você quer dizer, eu quero fazer parte, se você quer dizer, Deus, leva a bondade para minha casa, sai do teu lugar agora, vem aqui, prega um desses símbolos, põe na geladeira para você lembrar de orar. Deus vai fazer coisas maiores entre nós. Aleluia. Quantos querem levar a bondade de Deus para casa? Levante as mãos assim. Você vai agarrar a bondade de Deus e vai levar para sua casa. Eu quero orar por você. Eu creio, Deus vai te visitar com poder. Pai, estamos reunidos enquanto igreja. Meus irmãos estão com as mãos erguidas, clamando, Deus, que a tua bondade venha sobre a minha vida. E eu quero clamar agora, na autoridade do nome de Jesus, que o teu Espírito repouse sobre os meus irmãos, que eles possam dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu quero clamar agora, neste instante, que capacitações especiais sejam derramadas sobre o teu povo nesta casa. Pai,
manifesta o teu poder agora e derrama unção neste lugar. Que eles possam fazer coisas extraordinárias na autoridade do nome de Jesus. Eu quero clamar que os meus irmãos vistam as vestes de louvor, respeitem o tempo da oportunidade e que o Senhor nos faça alcançar os teus propósitos. Eu quero clamar agora sobre esta igreja, que o teu poder caia neste lugar, que possamos alcançar cada um destes sonhos de fé antes do que imaginávamos, que possamos dizer como o salmista: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Pai, faz o que não podemos fazer, derrama a tua graça e favor. Que a palavra que ouvimos hoje, ela possa frutificar em nossas vidas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do teu Espírito repousem sobre cada um de nós. Queremos pregar o Evangelho, ver com alegria o Senhor agindo através de nós. Nos abençoa, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, aleluia, aleluia. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.